Olá, eu vou falar agora um pouco sobre a Lei 13.257 de 2016, que inseriu o inciso 10 e o inciso 11 no artigo 473 da CLT. Mas antes da gente começar a tratar sobre essas duas novas hipóteses de interrupção do contrato, vamos estabelecer uma diferenciação sobre o que é interrupção do contrato de trabalho e o que é suspensão do contrato de trabalho. A interrupção do contrato de trabalho, ela se dá quando o empregado ele não presta serviços à empresa, mas automaticamente ele tem o seu direito assegurado de recebimento do salário correspondente àquele dia não trabalhado. E esse dia não trabalhado, mas que mesmo assim ele irá receber a paga, é contado como tempo de serviço para todos os efeitos legais, inclusive para efeito de aposentadoria. Já a suspensão contratual, totalmente diferente da interrupção, ela, além de ter a ausência na prestação de serviços, ela também tem a ausência do pagamento do salário, ou seja, o empregador ele fica totalmente isento do pagamento do salário, salário diário desse empregado, com relação a esse dia que ele não prestou serviço. Então, a suspensão contratual ela é caracterizada pelo fato do empregado não trabalhar e não receber. Exemplo disso é quando o empregado ele está em auxílio de doença, seja ele acidentário ou auxílio-doença comum, e a interrupção contratual se caracteriza pelo fato do empregado não trabalhar, mas ao mesmo tempo ter direito ao recebimento a esse dia não trabalhado. E como exemplo, fica aquele prazo de 15 dias que o empregado pode entregar um atestado médico à empresa e que a empresa é obrigada a abonar as suas faltas e pagar os 15 dias respectivos. E foi exatamente pensando nisso, nessas ausências do empregado ao trabalho, foi que a Lei 13.257 de 2016 trouxe para dentro da legislação trabalhista duas outras hipóteses de caracterização de interrupção do contrato de trabalho. Então diz a lei o seguinte, nos incisos 10 e inciso 11 que foram inseridos. O caput do artigo 473 diz o seguinte: o empregado poderá de deixar comparecer ao serviço sem prejuízo do salário, ou seja, ele não comparece, ele não presta serviço, mas tem garantido o direito ao recebimento do salário. Inciso 10, até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então o que acontece? Se a esposa dele, sendo um casamento registrado em cartório ou uma união estável também registrada em cartório, por isso que a própria legislação colocou que é a esposa ou a companheira, o pai, seja da criança ou o marido, tem direito a acompanhá-la, ou seja, a se ausentar durante 2 dias do seu trabalho para acompanhá-la nessas consultas e exames sem prejuízo do seu salário correspondente na empresa. E o inciso 11, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, toda vez que um empregado ele tiver um filho, empregado ou empregada de até 6 anos, que precise de consultas médicas, o pai pode se ausentar pelo esse período de 1 dia, sem que haja a necessidade do desconto no seu contra-cheque. Então agora virou lei, está inserido, catalogado dentro do artigo 473 e trazendo essas duas novidades. Então, até 2 dias em relação a consultas médicas e exames da companheira ou da esposa, no caso de gravidez, e também no inciso 11, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, nessas duas situações que foram inseridas no artigo 473, são configuradoras de interrupção do contrato de trabalho. Então, nesse caso, se o empregado chegar perante o seu empregador portando um atestado médico depois da sua ausência, agora, por lei, ele é obrigado a aceitar esse atestado médico sem prejuízo, sem o perigo do desconto do dia em que ele terá que receber pela sua ausência ao trabalho.